Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Nesse exemplo 3 eu tenho uma progressão e são dados A3 mais A5 igual a 5, A4 mais A6 igual a 10 e está pedindo a razão da PG. Muita atenção na resolução desse cálculo. Eu já sei que aqui vai dar um sistema de equações, porém eu preciso deixar em duas incógnitas. Pode ser A1 e a razão, A2 e a razão. Eu prefiro fazer no A1 e a razão deixando como incógnita. Agora, observa bem. Se eu quero descobrir o A3, lembra daquela ideia, né? Tendo A1, faltam quanto para 3? Então, faltam 2, então vai ser Q ao quadrado. Vou transformar logo todos aqui em A1 e a razão. Se eu tenho A5 para transformar em A1, está faltando quanto? 4. Se eu tenho A4 para transformar em A1, está faltando quanto? 3. Então, Q elevado a 3. E se tenho A6, quero transformar em A1, faltam 5, né? Q a quinta. Essa é a primeira ideia, construir essa transformação para utilizar duas incógnitas, nesse caso A1 e o Q. Agora sim eu posso montar o meu sistema, porque o sistema seria A3 mais A5 igual a 5, A4 mais A6 igual a 10. Aí não dá para resolver aqui por conta que são termos diferentes. Então o que foi que eu fiz? Fiz essa modificação, né? Fazendo aí a fórmula do termo geral para usar duas incógnitas, A1 e o Q como razão. Então, no lugar do A3, eu vou colocar aqui o A1 vezes Q ao quadrado, mais, no lugar do A5, A1 vezes Q à quarta, isso igual a 5. No lugar do A4, vou colocar A1 vezes Q elevado a 3, mais, no lugar do A6, A1 vezes Q elevado a 5, isso igual a 10. Observe que, nesse caso, eu posso fazer o fator comum em evidência, porque eu não posso somar aqui A1 mais A1 por conta dessa multiplicação. Mas eu posso fazer fator comum. Quem é o fator comum aqui? O fator comum aqui é o A1. E o Q de menor expoente, que é o Q ao quadrado. Então, vai ser A1 vezes Q ao quadrado. Então, a dica é essa. Faz o fator comum, vai ser o A1. E o da razão vai ser sempre o de menor expoente. É uma sacada. Vezes, abre parêntese, já que vou fazer em evidência, para dar ele mesmo, vou multiplicar por 1. Mais, e para dar A1 que é a quarta, o que está faltando aqui é só o Q ao quadrado, né? Para completar a quarta. Então, vai ficar Q ao quadrado, porque quando multiplicar aqui na distributiva, vai ficar Q ao quadrado vezes Q ao quadrado, vai dar Q à quarta. Então, só verificar quanto falta. Então, já coloquei lá como expoente. Mesmo esqueminha eu vou fazer aqui embaixo. A1 é o fator comum e o Q de menor expoente, né? Q ao cubo, vezes, para dar ele mesmo tem que ser 1, mais, e observe que aqui é a quinta. Para dar a quinta, se eu já tenho a terceira, só pode ser Q ao quadrado. Isso igual a 10. Sempre vai ficar semelhante. Quando você montar esse esquema, o que é que vai fazer? Vou fazer agora uma divisão entre os dois. Então o esquema sempre vai ser esse. Depois que você substituir todos, você vai fazer agora uma divisão entre as duas equações. Então vou fazer uma divisãozinha aqui. Como essa parte aqui, a igualdade é maior, vou deixar ela em cima. Mas eu poderia fazer o inverso. Mas vai facilitar aqui também para mim, né? A1 vezes Q ao cubo vezes 1 mais Q ao quadrado. Isso igual a 10. Facilitar. Dividido, colocar aqui a divisãozinha. A1
vezes Q ao quadrado vezes 1 mais Q ao quadrado. E aqui embaixo vai ser o 5. Então, só fiz colocar essa parte que a igualdade era maior em cima e a outra embaixo, já para deixar o resultado certinho. Observe agora aqui na divisão que for semelhante, eu posso cortar. Então, já posso cortar isso aqui tudo, ó. Vai facilitar para mim. Já posso cortar também o A1 com o A1. O que foi que sobrou? Sobrou o Q ao cubo dividido por Q ao quadrado igual a 10 dividido por 5, que é 2. Já posso até colocar. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vou subtrair os expoentes. 3 menos 2 dá 1. Então, Q é igual a 2. E já achei o resultado da razão, que é o que a questão está pedindo. Então, muita atenção nesse tipo de questão. Valeu! Exemplo 14. A soma de 3 termos em PG é 7 e o produto entre eles é 8. Determine a PG. Observe que nessa questão não informou a sequência. E quando não informar a sequência da PG, vou utilizar o modelo da sequência. Então, o modelo da sequência é x sobre q, x vezes q. X é o termo do meio. Então, ele está informando que a soma de 3 termos é 7. Então, a soma desses 3 termos, x sobre q mais x vezes q, isso é igual a 7. Montei o raciocínio que a questão está pedindo. E o produto entre eles, produto quer dizer multiplicação. Então, x sobre q vezes x vezes q é igual a 8. Observe que a sequência é a mesma. O que é que eu estou utilizando? Quando a questão informar soma, vou somar. Produto, vou multiplicar. Vou começar por aqui, que está mais simples, né? Ó, se tenho só multiplicação e uma divisão, já posso cortar aqui. Então, ficou x vezes x, que dá x ao cubo igual a 8. E já posso resolver a raiz cúbica de 8 ou decompor o 8, que vai ficar 2 ao cubo, corta, x é igual a 2. Se a questão estivesse pedindo aí o valor de x, ou seja, o termo do meio nessa PG, já seria o resultado 2. Mas ele quer saber a PG. Então, vou pegar agora esse resultado e substituir aqui em cima. Então, vou fazer aqui o primeiro passo e vou fazer aqui o segundo passo. Então, vai ficar 2 sobre Q mais 2 Q igual a 7. E vou resolver isso aqui. Deixa eu separar aqui. Vou resolvendo, né? Vamos lá. Vou ter que fazer o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é o próprio Q. Então, Q vai ser o mínimo. Vou fazer aqui passo a passo para que você entenda. Pega o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Então, Q dividido por Q dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Q dividido por 1 dá Q vezes 2, 2Q. Q dividido por 1 dá Q vezes 2Q mais 2Q ao quadrado. Q dividido por 1 vai dar Q vezes 7, 7Q. Agora posso cortar os denominadores e provavelmente já dá para perceber que vai ser uma equação do segundo grau. Então, vou organizar essa equação do segundo grau. 2Q ao quadrado, 2Q menos 7Q, já passando para o primeiro membro, vai ficar 5Q mais 2 igual a 0. E aí, você pode fazer delta x1, x2, que no caso aqui é Q1 e Q2 por conta da razão, né? Então, delta é igual a b ao quadrado, que é o menos 5, menos 4, vezes a, vezes c. Estou aplicando na fórmula do delta. Menos 5 ao quadrado dá 25. Aqui vai dar 8 vezes 2, 16. 25 menos 16 dá 9.
Q é igual a menos B, que é menos 5, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, dividido por 2 vezes 2. Lembrando que o A, nesse caso, vale 2. Posso separar o Q1 e o Q2, né? Menos com menos dá mais. 5 mais 3 dá 8. 8 dividido por 4 vai dar 2. E o Q2 vai ser 5 menos 3, 2, dividido por 4. Posso simplificar, que vai ficar 1 sobre 2. Então, eu posso ter aí uma PG crescente e uma PG decrescente. Como é que vai ficar essa PG? Vamos lá. Já sei que o valor do meio é o 2. Se a razão for 2, então aqui vai ser 1 e aqui vai ser 4. Porque se a razão é 2, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Já montei a PG crescente. E se é 1 sobre 2, vai ser uma PG decrescente. Então vai ser só o contrário, né? Aqui, nesse caso, como é uma PG decrescente, aqui vai ser 4, 2 e 1. Essa é a única diferença. Uma vai ser uma PG crescente e a outra PG vai ser uma PG decrescente por conta da fração. Professor Tony, eu estou confuso, ainda não sei como encontrar esse valor do A1, sabendo que a razão é 1 sobre 2. Vamos lá. Se eu quero encontrar o A1, mas eu já tenho o A2, né? Vou fazer aqui só um modelo para que você perceba. Ó. Vezes Q, que é o que está faltando, né? Falta 1. O A2 eu já tenho, que é 2. A1 eu quero encontrar. E a razão é 1 sobre 2. Observe aqui que é só fazer meios por extremos. Então, A1 vai ser 4. Só para que você entenda, mas eu poderia muito bem já fazer de uma forma direta, tá? E aí finalizo. Né? Determina a PG, eu tenho duas formas de encontrar a PG. Uma sendo com a razão 2 e a outra sendo com a razão 1 sobre 2. Com a razão 2, vai dar uma PG crescente, 1 sobre 2, uma PG decrescente. Exemplo 15. Sabendo-se que em uma PG A2 mais A4 é igual a 60 e A3 mais A5 é igual a 180, calcule o A6. Observe que eu tenho aqui um modelo de um sistema envolvendo uma PG, né? Então, a ideia é deixar em duas incógnitas para resolver o sistema. Então, como deixar em duas incógnitas? Transformando A2 em A1. Então, A2 transformando em A1, falta quanto para 2? Só falta 1, né? Então, vai ser Q elevado a 1. O A4 vai ser o A1 vezes faltam quanto? 3. O A3 vai ser o A1 vezes Q ao quadrado. E o A5 vai ser o A1 vezes Q à quarta. Professor Tony, eu poderia transformar aqui todos em A2? Pode, que você utilize duas incógnitas. Nesse caso, eu estou utilizando o A1 e a razão, mas eu poderia transformar todos aqui em A2 sem problema algum, tá? Então, vamos lá. Substituindo agora, no lugar do A2 vai ser A1 vezes Q, mais, no lugar do A4, A1 vezes Q ao cubo, isso igual a 60. Lá no A3, vai ser A1 vezes Q ao quadrado, mais, no lugar do A5, A1 vezes Q à quarta, igual a 180. Já montei meu esqueminha, agora o que é que eu vou fazer? Fator comum entre eles. O fator comum vai ser o A1 e sempre a razão de menor expoente, no caso, Q aqui, né? Vezes, para dar ele mesmo, multiplica por 1, mais, e para dar Q ao cubo, só está faltando o Q ao quadrado, porque eu já tenho Q elevado a 1. Montei a ideia. Aqui mesmo esqueminha aqui embaixo, A1 é um fator comum e o Q de menor expoente, no caso, Q ao quadrado, vezes, para dar ele mesmo, por 1. E aqui, como eu tenho ao quadrado, para dar a quarta, só fica faltando 2. Então,
Coloquei ao quadrado igual a 180. Agora sim eu vou organizar esse esqueminha. Lembrando que vou fazer uma divisão entre os dois. Como essa parte de baixo, a equação ficou com a igualdade maior, eu vou deixar ela em cima e a menor embaixo para facilitar o cálculo. Então, A1 vezes Q ao quadrado vezes 1 mais Q ao quadrado. Isso é igual a 180. Tudo isso aqui dividido pela parte de cima, né? A1 vezes Q, estou só repetindo aqui na divisão, vezes 1 mais Q ao quadrado, e isso igual a 60. Coloquei um abaixo do outro, organizei a ideia, o que for semelhante eu vou cortar. Observe que essa parte sempre ficará semelhante, eu já posso cortar. O A1 também vai ficar semelhante. O que foi que sobrou? Q ao quadrado sobre Q igual a 180 sobre 60. Então, Q ao quadrado dividido por Q elevado a 1, divisão, né, com fração, conserva a base e subtrai os expoentes, né? Divisão de potência de mesma base. Então, vai ser o próprio Q. 2 menos 1 dá Q. 180 dividido por 60 vai dar 3. Então, já encontrei a razão é 3. Só que a questão quer saber o A6. Se quer saber o A6, eu preciso encontrar o A1. Então, como encontrar o A1? Olha, se o A2 é A1 vezes Q, eu posso pegar e substituir essa razão em uma das equações e encontrar esse valor de Q. Então, vai ser assim. A1 vezes Q mais A1 vezes Q ao cubo igual a 60. Eu escolhi essa equação aqui para substituir no lugar do Q por 3 e achar o A1, já que ele está pedindo o A6, né? Então, A1 vezes 3 mais A1 vezes 3 ao cubo igual a 60. Aqui vai ficar 3A1, 3 ao cubo dá 27, mais 27A1 igual a 60. 3 mais 27 dá 30, A1 igual a 60. Você está multiplicando, passa dividindo. Isso quer dizer que o A1 vai ser igual a 60 dividido por 30, que vai dar 2. Então, A1 vai ser 2. Tá aqui a ideia, né? Apertei ali por conta do espaço. Achei o A1, achei a razão, mas a questão quer saber o A6. Né? Então, vou fazer aqui agora. Né? O A6 é igual a 1 vezes Q elevado a quanto? Faltam quanto? 5, né? A6 é igual... Qual foi o valor do A1? O A1 foi 2. Vezes... A razão foi 3. 3 à quinta. A6 é igual a 2 vezes 243, que é o 3 à quinta, né? 2 vezes 243 vai dar 486. E aqui finaliza a questão. Então, observe quanta atenção tenho que ter para resolver uma questão como essa. Valeu!